Fala, se você é lojista, revendedor, atacadista, fabricante, o que for, se você trabalha com moda, você não pode perder esse vídeo. Eu vou te ensinar agora o que a gente faz em centenas de operações na nossa agência hoje, que ajudam a gente a romper a barreira dos 6 dígitos no mercado de moda. Então eu fiz esse conteúdo já bem genérico, sabendo que você pode ser lojista, revendedor, atacadista, fabricante. Eu tenho certeza que tudo que eu vou te ensinar aqui vai funcionar e serve pra ti, tá? Então bora ir pra tela. E no final tem uma surpresa grande pra quem ficar até o final. Bora lá. Então, para tu que ficou até aqui, bora ir para a tela. Quero começar te mostrando uma coisa. Antes de qualquer coisa, para mim poder ensinar você que está aí do outro lado a como ir para esse caminho de 6 dígitos, eu prefiro não, eu preciso te mostrar como realmente eu já fiz isso, né? Então, a gente Mas, vai cara, queria começar começar mostrando sabendo um aqui. pouco de você aí, cara. Como é que foi trabalhar com a gente nesse tempo? O que tu achou? Tu tá na mesma loja, tá no mesmo lugar, trocou? O que mudou na tua vida? Até pra mim ter ciência também, que quase não se fala. Não, show de bola, foi bom demais. Vocês entrou aí no começo, quando a gente estava entrando com online, né? Acho Aham. que tinha uns 2 meses só de online, tinha outro gestor de tráfego, e depois nós passamos para vocês. Entrou com Ele aquele tinha 2 meses faturamento que de eu te falei, online. 16, 18 mil. E o último agora foi 186, 187, pai, né? Agora que você viu de fato quem pode te ensinar e já conseguiu esse resultado, assim como o Iago, que pô, foi de 17, 18 mil para 187 mil reais em um único mês, eu vou te mostrar o passo a passo e tudo que você vai precisar para fazer isso também. Bora ir para a tela. Antes de começar essa aula, eu quero fazer um alinhamento de expectativa. Tudo que eu coloquei aqui são coisas assim que a gente aprendeu realmente de fato no campo de batalha aí nos últimos 5 anos, depois de investir milhões em anúncios e atender aí mais de uma centena de empresas de moda. Então eu compilei aqui mais ou menos em 5 tópicos para a gente falar de uma forma mais abrangente o que de fato tu pode executar ali que vai fazer você romper essa barreira dos 5 para os 6 dígitos mensais, falando sobre as vendas, sobre a aquisição de novos clientes. Lembrando que eu tenho uma agência, a gente é muito focado nessa parte dessa solução de novas vendas. Então eu não vou aprofundar tanto em estoque, nesse tipo de coisa, mas sim o que você vai fazer para vender, para atingir esses 100K em vendas, tá? E partindo disso, eu já quero tirar uma premissa aqui que assim, cara, isso não é nada milagroso, é um negócio que é duro, é difícil, você vai ter que passar meses aplicando no campo de batalha, lapidando o que a gente vai conversar aqui para que de fato tu rompa ali essa barreira dos 6 dígitos. Então não é um negócio que você vai pegar uma mágica, um macete, um hack, e também tô para te falar que isso não existe nesse mercado. Existe muita estratégia, número e dados. Isso sim leva a gente para o sucesso. Então bora ir para a tela. Basicamente, o primeiro tópico que eu separei aqui pra gente falar foi o Instagram mágico. Se vocês verem até todos os conteúdos que a gente tem praticamente, a gente fala muito sobre posicionamento, porque moda, ela é muito atrelada a isso. Hoje as pessoas compram com os olhos. Então, basicamente, a pessoa vai olhar o teu perfil e tu tem que ter algo que gere muito desejo nela, no teu perfil, no teu site, no teu anúncio, onde for, mas que gere desejo suficiente para fazer ela dar aquela levantada de mão que ela tem interesse e começar a correr dentro do teu funil de vendas. Então, é por isso que a gente bate muito nessa tecla de posicionamento. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, até porque a gente já tem mais aulas, a gente sempre fala disso, inclusive fala muito disso na nossa comunidade, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu vou falar o básico que você tem que ter ali para ter um Instagram que você vai se sobressair acima da média e também sair dessa bolha. Então, basicamente, ali ter uma logo e um nome que já se destaque, que seja bem autêntico. Conteúdo diário nos stories e bons conteúdos, né? Então, pô, uma qualidade de vídeo boa, um negócio legal de assistir. E sempre perguntam muito pra gente o que que é bom postar nos stories, né? A gente vê muitas lojas, empresas que postam, meu, só coleções, 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 ou coisa para vender, e isso não é legal. Nos stores a gente gosta muito de usufruir, de criar, fazer o backstage aparecer ali. Então, o dia a dia da loja, como está sendo, pedido sendo enviado, feedback de cliente, para dar aquela harmonia para quem já te segue, né? Os stories aparecem muito para quem já engaja com o teu perfil de verdade, para quem assiste tuas coisas. Então, naturalizar esse conteúdo e fazer ali o teu backstage diário, sabe? Tirar dúvida nas caixinhas, escutar e interagir com a audiência. Então você sempre vai ter um volume menor de pessoas ali, mas pessoas mais engajadas. E daí não é bom você ficar panfletando lá, mas usar isso da maneira certa. Segundo ponto que eu coloquei aqui é justamente ter uma bio boa e clara. Então, a gente tem, como eu falei antes, né, tem outros conteúdos falando disso, mas o que, que você vai ter numa bio boa e clara? O que você tem, o que a tua loja faz, tá? Então, especialista em moda feminina. Algum diferencial teu? Já abastecemos mais de 1.000 lojas, por exemplo. E o CTA, clique no link abaixo para entrar em contato, ou clique no link abaixo para ir para o site. Então, eu gosto muito de colocar isso, tá? Quem é a gente, porque a gente se destaca é o CTA. São os pontos mais importantes que eu considero na bio, e se sobrar espaço, tu colocar algo que te gere bastante autoridade.
Além disso, destaques que quebram objeções. Então, você montar um perfil, você já vai ter ali um perfil que se destaca, você vai ter uma bio bem explicado mostrando como você se diferencia e quem você é. A partir disso, a pessoa já vai para os seus destaques dar uma olhada. Esses destaques, eles têm que quebrar a objeção, a gente tem que antecipar o que a pessoa pode ter de dúvida sobre a nossa loja. Então, a gente vai colocar quem somos, o que a gente vende, o objetivo da loja, coisas que você se destacam, feedbacks de outros clientes, como tirar um pedido, por exemplo, dúvidas frequentes, algumas promoções e ofertas que vocês vendem, mas basicamente isso já é o suficiente, tá? Eu gosto muito de usar o Comece por Aqui, que daí é explicando e contando a história da loja, por que comprar na X loja, né? Tu vai falar de por que comprar na tua loja, seus diferenciais, feedbacks de outros clientes, dúvidas frequentes e normalmente como fazer o pedido. Eu gosto bastante de usar esses destaques. Aqui eu já deixei um feed que gera desejo. Então, como eu falei para vocês antes, as pessoas basicamente elas compram com os olhos. Então, teu feed tem que gerar muito desejo. A hora que a pessoa parou para olhar você, a tua empresa, principalmente na internet, a gente não pode perder esse time. Então, uma das coisas que é o grande 80-20 é a gente conseguir gourmetizar o teu posicionamento e o teu feed, para que a hora que aquela pessoa olha, as peças sejam muito atrativas e dê a oportunidade dela dar a primeira levantada de mão, digamos assim, e vir atrás do teu produto, né? Então a gente tem que ter um feed que gera desejo. Isso inclui ter fotos muito boas, as fotos terem um contexto muito bom, as fotos também conversarem com o teu público-alvo. Então, se você vende moda balada, você não vai colocar, pô, a mulher ali de saia de couro dentro da igreja. Então você vai fazer um negócio que vai de fato comunicar com o teu público e vai valorizar cada vez mais os teus produtos, tá? Então eu não coloquei exemplo aqui para não deixar um monte de Instagram, a gente perder muito tempo entrando e mostrando, até porque eu já falei muito disso, mas sempre quis contextualizar e passar esse pincel aqui por cima. Agora bora aí pro próximo tópico. Agora aqui no segundo tópico, o que que eu quero falar? Eu quero falar mais com vocês sobre métricas, dados e projeções. Para isso, eu quero tentar fazer em vocês entenderem isso de uma maneira diferente. O que que eu vejo muito aqui? Cara, a gente já trabalhou com muitas empresas, empresas grandes aí que faturam múltiplos 6 dígitos ou até 7 dígitos por mês, e a gente tem muita dificuldade porque a gente vive isso aqui, a gente vive os números todo dia. E vocês não, vocês vivem uma realidade diferente. Então eu quero traduzir isso para vocês porque esse aqui é basicamente o caminho. Se você conseguir encaixar na tua operação o que a gente vai projetar aqui, você vai chegar a esse resultado, não tem como você errar. Então, o que eu quero explicar? Sabe quando a gente fala de quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer caminho serve? É exatamente isso. Se você não tiver ali um cronograma e não saber quanto você quer faturar, as métricas que você tem que ter, quanto você tem que bater ali de lead ou de venda por semana, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai aprender e ensinar para vocês, nesse caso, né, a como vocês criarem essas projeções e entender mais o negócio de vocês. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é justamente entender onde eu tô e onde eu quero chegar. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que já mapear. Quanto seu negócio vende hoje? Ah, ele vende 40 mil reais por mês. Da onde vem essa receita, esses 30 mil? Pô, desses 40 mil por mês, 30 são de clientes novos e 10 são de clientes recorrentes. Beleza? Então a gente tem esse dado agora. Então eu quero que vocês comecem mapeando isso, ou se vocês não mapeiam, comecem a fazer isso, sabe? A gente precisa saber de onde está vindo essa receita, porque os números vão guiar a gente durante essa jornada para que a gente alcance ali e fature os múltiplos 6 dígitos. Então, da onde vem essas vendas? Pô, se são clientes novos, e eu já estou vendendo 20, 30 mil por mês para clientes novos, da onde são essas vendas? De tráfego pago, de parcerias que eu faço com blogueiras? Então, a gente tem que saber de fato da onde essas vendas estão vindo e mensurar cada uma delas. Quando a gente vai mensurar essas vendas, a gente vai começar a chegar no resultado do teu custo por venda. Então, vou entrar num exemplo contigo. Ah, eu gasto 100 reais por semana e eu faço 4 vendas. Eu gasto esses 100 reais em anúncio ali no botão do impulsionar. Então, o teu custo por aquisição de cliente é 25 reais se você faz 4 vendas. Então, o teu custo por venda, ele basicamente é 25 reais. Então, agora que a gente entendeu, a gente tem que saber de onde vem as nossas vendas e se a gente está gastando ali em ações de marketing, quanto está retornando de cada ação. A gente tem que ter isso calculado para chegar justamente nessa métrica que vai ser o teu CPA, no caso, tá? Então, já vou salvar aqui. Então, como eu falei para vocês nesse exemplo, pô, se eu gasto 100 reais por semana na impulsionar, isso me gera 4 vendas, meu CPA, ele é de 25 reais. O objetivo da gente mensurar esses dados é justamente para que a gente consiga fazer projeções e andar dentro delas. Eu expliquei para vocês o que é CPA e também, só para não deixar em aberto, muita gente vai perguntar, tá, mas qual que é o meu CPA ideal?
quanto eu posso gastar numa ação de marketing para me trazer um novo cliente. E uma base que eu vou deixar para vocês é assim, ó, pensa em quanto vocês têm de lucro em uma venda. Então, se eu vou fazer uma venda e meu ticket médio ele é de R$ 100, e desses R$ 100 aí 40 é do produto, eu tenho uns 65 de gasto e vai me sobrar 35 ali. Então, eu consideraria gastar até R$ 35 para ter um novo cliente, porque depois se ele comprar mais uma vez de mim, ele já começa a me dar lucro. Toda vez que a gente falar de escala, ou de fazer algo do tipo, a gente tem que estar pensando que a gente vai investir ali, vai fazer uma aquisição de um novo cliente para ampliar nosso negócio. Então a gente tem que fazer com que esse cliente seja lucrativo. Então nunca a gente vai conseguir escalar ali sem gastar nada, a gente vai estar sempre nessa conta. Por isso que é importante entender de fato o teu CPA, quanto você está gastando para, quer dizer, quanto você está pagando para ter uma nova venda, para que a gente consiga mensurar os dados e começar a fazer essas projeções. O que que você tem que saber de dados do teu negócio para conseguir fazer uma projeção hoje? Se você Você vai precisar começar a mensurar, ou se você tiver, você já pode fazer, esses dados aqui. O ticket médio de cada venda, as vendas de novos clientes, como eu falei antes, a taxa de conversão do seu site ou do seu comercial, caso vocês vendam no seu WhatsApp, e também já ter certeza e ciência do teu CPA máximo. A partir disso, a gente vai fazer uma engenharia reversa, tá? Então, para você que ficou aqui até agora, eu vou te ensinar agora de fato como projetar as tuas metas, tá? O que que a gente viu até agora, só para a gente revisar? É o teu faturamento, onde você tá e onde você quer chegar, para a gente entender o que que falta e criar esse caminho de fato, tá? Então, de onde vem as tuas vendas, o que que é cliente novo, o que é cliente antigo, o que vem de cada campanha de marketing ou de cada canal ou parceria que você faz, qual que é o teu custo por venda? Então, eu gasto R$ 100 por semana no Turbinar do Instagram e faço 4 vendas. Meu custo por aquisição de um novo cliente, o CPA, R$ 25. A mensuração dos dados, de onde está vindo cada venda de cada investimento que você está fazendo, para que tu tenha ciência disso. E a partir disso, a gente vai começar a criar as projeções. O que que a gente vai precisar saber, como eu falei antes, o ticket médio, ele é basicamente o valor médio por compra por venda da tua loja. Então, toda vez que um cliente faz uma compra, qual que é a média desses valores? Se a gente somar tudo e dividir pelas vendas ali. A partir disso, quanto você vende para clientes novos, a taxa de conversão do seu comercial, do seu site, qual o seu CPA máximo, como a gente vai projetar isso. Então, eu vou usar a ferramenta que a gente tem própria aqui da Vespa para fazer essas metas, mas vocês podem fazer na calculadora mesmo, tá? Então, o que que eu gosto eu gosto sempre de começar pelo investimento para que a gente seja bem realista. Outro ponto, aqui eu coloquei CPL alvo. O que que é o CPL alvo? É a minha meta de custo por lead. Hoje, na maioria das operações que a gente trabalha, que a gente vai buscar os 6 dígitos ali com um pouco investimento, e a gente quer crescer rápido, a gente tem a tendência de usar muito o WhatsApp. A gente até usa o site também, mas a gente também foca no WhatsApp. Então, uma das coisas que eu gosto muito de colocar aqui é o custo por lead, quanto a gente está pagando por uma mensagem ou por alguém que entrou em algum grupo nosso, para que a gente também consiga criar as metas em cima disso. Então, eu vou criar aqui com custo por lead, mas você também pode usar, por exemplo, quanto você vai pagar por page view, né, que é a visualização de página de destino no site, com a taxa de conversão que você tem nele. No final, vai ficar elas por elas. Então, basicamente, eu gosto de começar pelo investimento, como eu falei, justamente pelo fato de deixar tudo mais realista. Então, não adianta você colocar aqui que você vai querer investir R$ 2.000 para faturar esse 100 com clientes novos, que você vai ver que as métricas são absurdas e que tu não consegue chegar nessa realidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho positivo de projetar as metas. Isso coloca a gente no chão e deixa a gente mais ciente do que a gente vai precisar, se aquilo é de fato um cenário realista, para que a gente consiga fazer de fato, tomar ações ali e fazer coisas que funcionem na nossa empresa. Não criar uma meta absurda e não ter nada de dados de como a gente vai bater isso, que você vai ter que ficar cada vez mais frustrado, né? Então, vou começar aqui, por exemplo, com um investimento de R$ 15.000, baseado para chegar nesse 100K, como eu estava falando antes. R$ 15.000. Aqui no CPL eu vou deixar como 1,50 porque é uma um custo real, tá? Se eu abrir minhas campanhas aqui para vocês, a gente de fato consegue chegar ali em, por exemplo, 1,50 por mensagem. Então, provavelmente usando esses R$ 15.000 vai ficar um pouco mais caro, mas eu vou deixar aqui porque também é um cenário realista, tá? Um cenário otimista, hein? Então, eu estou investindo R$ 15.000, fazendo lead a 1,50 e uma taxa de conversão de 5% com o ticket médio de R$ 100. Tudo isso aqui é a gente que preenche. Aí essas que já estão aqui, ó, bordadas, que tem com as bordinhas brancas, é o quanto ele já está devolvendo pra gente nas métricas que a gente precisa ter. Então, ó, R$ 15.000 fazendo lead a 1,50 vão gerar pra gente 10 mil leads, que numa taxa de conversão de 5% vão gerar 500 vendas por com um custo de aquisição de cliente de R$ 30 para gerar uma venda, que vão render aí pra gente 50 mil de faturamento, né? E essas 500 vendas nesse ticket médio aqui. Então, acaba gerando esse resultado. Então, a gente já começa a ver o que aqui, pô, se eu estou investindo 15, vai voltar 50.
50, se eu colocar 30 nesse cenário, vai voltar 100. Se eu diminuir meu lead de 1,50 para 75 centavos, aqui eu também já vai para 100 mil. Se eu aumentar minha taxa de conversão de 5 para 10, eu também dobro o meu faturamento. Mas você vai vendo o que que é possível fazer e o que que não é. Pô, tu sabe que é muito difícil sair de uma taxa de conversão de 5 para 10% só no comercial? Então tu não vai lutar só por isso, mas tu pode lutar aqui para subir para 7 e diminuir teu lead para R$ 1, por exemplo. Então essas métricas tornam tudo isso muito realista. Então, pô, sabendo que esse cenário, que é isso aqui que a gente estipulou, a gente também vai dividir isso aqui por 4 e correr atrás disso por semana. Então, basicamente, tu vai pegar tudo isso e vai fazer aí, tu pode, como eu falei antes, vai colocar teu investimento, daí é o teu custo por lead, se tu usar campanha de mensagem, é o teu custo por visualização de página que tu busca, tua taxa de conversão, o ticket médio vai gerar essa projeção. Sabendo disso, a gente vai dividir por 4 e a gente sabe ali as metas que a gente tem por semana, justamente para conseguir alcançar esse resultado. E assim a gente já tem agora o nosso caminho. E agora a gente vai falar de canais de aquisição de novos clientes e como a gente reter eles. Agora a gente aprendeu a trilhar o nosso caminho, agora a gente vai aprender a como de fato lidar ali dentro dele. Então, agora aí que vocês viram que é possível, como a gente faz para criar esse caminho, a gente vai mostrar como é possível a gente ir atrás dele e realizar ele. Então, agora o que a gente fez? A gente basicamente criou o nosso caminho. A gente sabe quando a gente vai investir, quantos leads a gente precisa, qual a taxa de conversão ideal, a gente sabe o cenário que a gente precisa trilhar, que a gente precisa conseguir fazer rodar para que a gente chegue nesse resultado. E outro ponto só que eu quero ressaltar aqui é que também sabendo desse caminho que você vai trilhar, você tem que estar preparado para isso. Então, sabendo que você vai ter, por exemplo, tá esperando fazer 1.000 vendas essa tua meta, teu estoque está preparado para isso, e assim por diante. Mas agora que a gente falou de como trilhar o caminho, a gente vai falar de canais de aquisição. Ali a gente falou sobre projetar as vendas. Agora a gente vai falar das maneiras que essas vendas acontecem. Que é a aquisição de novos clientes? Toda vez que você vai fazer uma ação de marketing para vender, seja pagar um carro de som para andar na rua, anunciar no rádio, fazer um anúncio, panfletar, pagar para em algum lugar, ter um outdoor em algum canto, isso é uma ação de marketing. Basicamente, o que é eficiente para você é conseguir medir o que essa ação de marketing está te trazendo. Então, eu gastei, como eu falei antes, usando o exemplo, eu investi R$ 100 ali no Impulsionário, me rendeu 4 vendas. Então, meu custo por aquisição de um novo cliente foi R$ 25. Foi uma ação que eu fiz atrás da aquisição de um novo cliente. E é disso que eu quero falar aqui. Aqui é um dos grandes divisores de água para que vocês consigam escalar com mais facilidade também. Então, aqui a gente projetou todas as metas, aqui a gente vai falar de como conseguir esses novos clientes. Primeiro, você tem que entender mais de quanto você pode pagar por cada cliente. Ali em cima a gente falou e simulou o CPA, você vai entender o teu CPA. Mas o que eu quero que vocês entendam é que toda vez que a gente está falando de escala, a gente tem que entender uma coisa. Quando você está gastando ali R$ 1.000 por mês no Facebook Ads, você vai fazer lead baratinho e já era, assim. Você consegue ter uma consistência com um valor baixo mais alto. Mas agora, quando você pega, por exemplo, a tua marca está enfiando ali 20, 30, mil reais por dia, por exemplo, é muito difícil com que você consiga ficar ali o dia inteiro fazendo lead a 70 centavos. Então, vocês precisam ter ciência disso. E como você consegue ainda ter lucro escalando e às vezes enfiando dinheiro e tomando prejuízo até na primeira venda, que é o que as grandes empresas americanas fazem, os funis de lá já funcionam assim, a gente começa a pensar e jogar o jogo do LTV. O jeito que a empresa de vocês vai ficar saudável, de fato, não é só vendendo mais para clientes novos, mas é vendendo mais para os clientes de base que vocês já venderam. Então, como a gente falou antes, pô, se a gente pode gastar até R$ 30 por um cara fazer uma compra de 100. Só que se a gente conseguir fidelizar esse cara e ele gastar R$ 1.000 no ano com a gente, agora sabendo que cada cliente gasta R$ 1.000 no ano, quanto eu posso pagar por aquisição de um cliente que gasta R$ 1.000 comigo? Tendo esses dados, eu começo a saber que eu posso pagar mais por cada cliente, eu começo a entender mais esse jogo da escala. Então, basicamente, o que você tem que entender aqui é que a gente vai pagar um CPA mais caro assim que a gente começar a investir mais, isso vai acabar sendo normal. E também quero falar mais sobre os canais de aquisição. Hoje o que a gente usa aqui para vestuário, que dá muito resultado disparado, é o Instagram. A gente usa, óbvio, o Facebook Ads, né? Mas focado no posicionamento do Instagram. É o que traz pessoas mais qualificadas para a gente. A gente também gosta de usar muito o Google Ads e a rede de pesquisa. É onde a gente pega pessoas bem intencionadas ali, que já estão pesquisando, por exemplo, comprar camiseta X tipo, comprar biquíni desse jeito. Então a gente consegue pegar muito o fundo de funil. Mas um dos pontos que eu quero trazer para vocês é vocês terem vários pontos de vários canais de aquisição de novos clientes. Então, pô, você às vezes fazer umas vendas no marketplace vai complementar
essa meta. Às vezes você fazer alguns posts no TikTok Shop também. Às vezes ali você começar a investir um pouco em Google Ads também. No Meta Ads você já rodar a tua operação principal. E daí você conseguir fazer o que eu falei antes, mensurar os resultados que cada uma dessas plataformas vem te trazendo. Então você vai ver aqui que, por exemplo, pô, às vezes tu tá gastando R$ 10.000 por mês e tá estourando o teu CPA. Como é que você escala mais? Você diversifica a fonte de tráfego e consegue ali novos clientes de algum outro jeito. Então você explorar o teto de cada uma dessas ferramentas e desses canais de aquisição de novos clientes, tá? Lembrando que eu não quero entrar na parte técnica aqui, mas sim trazer você para jogar esse jogo de fora do aquário. Então aqui a gente já falou do que a gente tem que entender que o 100K, os múltiplos seis dígitos, as operações grandes, elas se baseiam não só em novos clientes, mas sim em empilhar eles. E que um dos fatores determinantes para que a gente consiga explorar ao máximo ali a aquisição de novos clientes é justamente a gente explorar todos os canais de aquisição que a gente tem da melhor forma possível. E o que tu pode fazer muito se tu, eu só jogo o jogo do Instagram, eu não sei o que fazer no Google. Tu pode nitidamente olhar o que teu concorrente faz, o que funciona para começar a ter ideias e moldar o teu funil dali para frente. Além disso, esses canais de aquisição, eles são a primeira levantada de mão. Então, é o ponto que a gente vai chamar ali de atenção, né? Pô, a gente conseguiu fazer o lead dar uma levantada de mão e mostrar que tem interesse, entrar no teu site ou em contato contigo. Então, é isso que esses canais aqui fazem. Basicamente, depois que ele deu essa levantada de mão, ele vai para onde? Ele vai para o teu processo comercial. Então, ele clicou num anúncio teu, te chamou no Instagram, entrou no teu site, ele já está dentro do teu funil. Aqui dentro você tem que ter um processo comercial bem definido e eficiente. E o que eu acho muito importante a gente rever quando a gente vai falar de processo comercial? Eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não sou um especialista, eu não tenho muita autoridade para falar sobre, e eu quero, como eu falei para vocês, não quero entrar tanto na parte técnica, mas sim falar mais de funil no geral. Então, eu acho muito importante ali, caso você atenda principalmente no WhatsApp, você ter um CRM, tanto para organizar de fato a sua cadência de contatos, a rotina dos vendedores e o principal, fazer ali contatos com os dados que você tem de relacionamento de cada cliente, com o que você consegue colher de dados ali dentro deles, porque isso vai fazer com que a tua taxa de conversão seja alta e, além disso, você tire muitos insights e dados para a tua operação pelo fato de ter esse relacionamento e esses dados. Além disso, criar realmente uma cadência de contatos, então é ali você criar os scripts que você vai usar durante essa cadência e definir, né? Esse cliente chegou para mim, eu vou fazer 5 contatos com ele durante um período de 7 dias e cada um desses contatos vão ser assim, eu ter esse objetivo, ou usar esse ponto que a gente teve na conversa para tentar reatar. Se ele não der nenhuma resposta, daí eu descarto esse lead. Para de fato a gente ter um máximo de aproveitamento das pessoas que a gente trouxe, não só a gente ficar spamando ali, por exemplo, o link do catálogo achando que a gente vai vender. A gente está falando de faturar múltiplos 6 dígitos e isso é realmente ter eficiência na operação. Então, tem um fluxo de cadência bem definido ali, eu tô sempre testando isso para ver o que funciona melhor para ti. E, e no site também, sempre que você for usar, quando a gente fala de escala, todo mundo quer sempre usar o site pela automação, né? Mas o ponto de reflexão que eu quero trazer é vocês colocarem na balança. Toda vez que a gente fala do site. Peraí, tá escrito errado. Vocês refletirem, porque assim, o site ele é muito bom, ele vai tirar os pedidos no automático, mas você vai ter bem mais taxa, muitas vezes, do Geto e do próprio site ali, e também você tem que colocar que a tua taxa de conversão é menor, então, consequentemente, o teu custo por aquisição de um novo cliente, ela fica mais alta. Então, sabendo que o teu CPA vai ficar mais caro, você tem mais essas taxas, vale a pena para te vender ali nesse momento? Então, a gente tem que estar sempre pegando esse feeling da operação. E daí, eu já deixei aqui um insight também de como escalar ao máximo, justamente a gente fazer uma oferta de aquisição forjada estrategicamente. O que eu quero dizer com isso? Pô, você conhece o teu nicho, tu já tá há bastante tempo vendendo, tu já vende ali 20, 30, 50, 60 mil por mês. Tu tá lidando com um número de pedidos bem grande. Tu já tem dados, tu sabe de fato o que teu cliente quer, o que que brilha aos olhos dele, o que que ele gostaria de comprar por um preço bacana. Então, a gente montar uma oferta que ela não vai ser focada em te trazer lucro. Nossa, eu vendi, já ganhei, coloquei um dinheiro no bolso. Às vezes tu pode ficar empatado aqui, ou o que acontece lá fora, já nos Estados Unidos, por exemplo, é essa oferta dar prejuízo para eles ganharem nas outras compras. Então, a gente forjar uma oferta aqui que ela vai converter público frio. Sabendo do teu público hoje, o que que tu pode oferecer para eles, a qual preço, e apresentando isso como, que ele vai olhar e falar, nossa, eu não tenho como não comprar isso aqui, que vai, assim, subir muito a decisão de compra dele, porque isso vai fazer com que a tua taxa de conversão suba e o teu custo por aquisição de um novo cliente desça, e daí a gente começa a empilhar mais clientes com mais facilidade. Então, se você fazer uma oferta aqui forjada para trazer público frio, você vai começar a ampliar cada vez mais, mas a gente também tem que saber reter essa
base. E outro ponto que eu quero deixar aqui também é aumentar o ticket médio. Pô, se a gente falou de pagar R$ 33 por alguém que vai fazer uma compra de 100, eu quase não tenho lucro. Mas se eu conseguir fazer ali um combo, em vez de eu vender para ele só uma camiseta, eu conseguir já colocar mais um shorts e um boné e essa compra sair de 100 para 300, eu posso pagar mais por cada um desses clientes. Então, focar em aumentar o ticket médio. Como você aumenta o ticket médio? Vendendo mais produtos ali para essa pessoa quando ela for comprar, oferecendo mais coisa. E para isso, de fato, você tem que entender ali os teus clientes, tanto para criar um bom order bump no teu site, quanto para ter um vendedor ali que, pô, tá pegando o feeling do que aquele cara tá querendo do pedido e já sugerindo para ele mais algumas coisas, vendo ali que ele gostou de uma camiseta e já mandando para ele alguma bermuda que se encaixa naquele kit e assim por diante, sabe? Mas sobre a aquisição de novos clientes era isso, tá? Então, basicamente, só reforçando os pontos aqui, você tem que pensar que aqui quando a gente vai falar de escala, a gente tem que poder pagar cada vez mais por cada cliente e ganhar deles realmente empilhando, fazendo com que eles fidelizem e comprem cada vez mais. Outro ponto também é a gente explorar ao máximo todos os canais que a gente pode e explorar eles até o teto. Então, pô, a gente viu ali quanto a gente consegue trazer do Facebook, quanto a gente consegue trazer do Google. Então, assim, a gente vai diversificando e consegue ter cada vez mais lucro e explorar o teto de cada um. Isso vai te ajudar a antecipar isso também. Ter um processo comercial bem definido e eficiente para que a gente consiga colher dados ali e deixar alguns pontos, né? Ter um CRM, definir uma cadência e colocar sempre o site na balança, mas ter esse meio de funil já bem alinhado ou tá sempre atrás de dados ali para melhorar isso, estudando mais sobre o comercial e para aproveitar e tirar o máximo da escala aí, ter uma taxa de conversão mais alta, um CPA mais baixo, a gente fazer uma oferta já totalmente focada em público frio, sabendo que brilha aos olhos das pessoas que estão no teu nicho ali, estão procurando o teu produto, mas nunca compraram de ti antes. Então, nossa, ela fala isso aqui, achei o ouro, sabe? Então, o que a gente vai fazer para causar essa sensação? E também para você, o que você pode fazer cada vez mais para aumentar esse ticket médio, que no caso é vender mais produtos para a mesma pessoa, tá? Agora a gente fala um pouco mais sobre a retenção aqui da base dos nossos clientes e como a gente vai fazer para reter eles e começar a gerar aquele efeito bola de neve, que é o que vai te levar para os múltiplos 6 dígitos. Agora, bora aí para o nosso tópico, onde está nosso ouro guardado, né? E bora aí para a tela, então, falar de como a gente vai reter os clientes. Agora que a gente falou de como projetar os dados, criar esse caminho, criar as nossas metas. Falou de como ir atrás desses clientes, como a gente vai fazer para conquistar eles e ali explorar e conseguir o CPA ideal, explorar o máximo de cada fonte de tráfego. Agora a gente vai falar mais sobre a retenção, onde mora de verdade o ouro da escala, tá? Então, o que eu coloquei aqui, pós-compra, onde o dinheiro mora e ninguém vê. Por que que eu falo isso para vocês? Justamente pelo exemplo que eu usei antes. Pensem o seguinte, que a gente está falando de gastar R$ 30 por um cliente que vai fazer uma compra de 100, mas se esse cliente fazer uma compra de 1.000, quanto tu pode pagar por ele? Então, basicamente, quem pode pagar mais por um cliente sempre vai ganhar o jogo e vender mais também, entende? Então, aqui a gente tem que fazer tudo o que a gente pode para depois que esse cliente comprou, ele volte a comprar com a nossa marca, a gente consiga fidelizar ele e, de fato, extrair o máximo potencial dele ali, tirar todo o dinheiro que a gente consegue dele no bom sentido, né? Então, eu coloquei aqui alguns insights que eu acho essenciais para que a gente consiga ter um bom processo aí de recompra e uma taxa de recompra alta, né? Então, como eu falei aqui, né, na recompra, muitas vezes a gente acaba deixando de lado, a gente fica focando muito em novos clientes, mas aqui é onde mora o dinheiro. Então, o que a gente tem que garantir? Que o nosso cliente, após ele fazer a compra, ele de fato vai ter uma boa experiência. Então, assim que chegou o pedido dele, a gente tem que fazer um acompanhamento e fazer vários contatos com ele. Entender ele se ele gostou do pedido, se era o que ele estava esperando, se ele poderia gravar um vídeo de feedback, o que que poderia melhorar, o que que mais ele gostaria de ver na loja. Pô, de quem você tem. Os melhores dados são justamente desse cliente, sabe? Do cara que já está comprando e tendo essa experiência. Então, se você já está investindo para ter novos clientes e você não está colhendo esses dados e otimizando a tua operação além disso, você está queimando dinheiro, porque a escala não é só mais você vender, colocar mais dinheiro em tráfego e vender mais só. Basicamente, você otimizar, escutar esses dados dele ali, entender um produto novo que tu poderia colocar na tua esteira, algo que você poderia fazer que agregar muito valor ali na experiência do cliente, é melhorar até o LTV, são coisas fundamentais aí para que essas pessoas, no final das contas, gastem mais dinheiro com a tua loja e, de fato, tu consiga pagar mais por um novo cliente e escalar, né? Que é o objetivo dessa aula, falar de como a gente fazer múltiplos 6 dígitos. Então, garantir que esse cara tenha uma boa experiência, fazer todo esse acompanhamento e, além disso, fazer vários contatos e colher dados com esses contatos para entender essa experiência dele ali e muitas vezes tirar insights do que a gente pode fazer dali para frente. Além disso, da recompra, uma coisa que a gente pode fazer é colocar um benefício imperdível. Então, por exemplo, ele comprou hoje.
A gente fez esse acompanhamento. Então a gente pode, eu coloquei aqui no varejo e no atacado, né? No varejo a gente pode usar, por exemplo, um gift card. Então, a gente está fazendo esse acompanhamento, a gente vai mandar ali para ele um gift card de 20% que se ele fizer uma compra nos próximos 60 dias, ele vai ter esse desconto. No atacado já, às vezes, muitas vezes a gente coloca essas pessoas em um grupo VIP e dá vários benefícios para ela, porque, pô, se eu comprei no atacado de tal pessoa, e eu tenho benefícios em comprar lá um frete mais acessível, um atendimento melhor, algumas prioridades, por que que eu vou comprar em outro atacado? Então, isso ajuda ali com que retenha a nossa base de clientes. Mas o que funciona muito bem para o varejo é justamente esse gift card ou funil de indicação, tá? Então, o que que você vai fazer? Isso aqui, basicamente, você vai montar esse gift card ou contratar alguma plataforma e cada pessoa que fez justamente uma compra ali, você vai mandar essa mensagem para ela, né? Ó, se você fazer uma compra aí em tantos dias, você vai ter tal porcentagem de desconto. Então, para ela, gera uma sensação de urgência, ela acaba comprando. E no atacado, a gente faz muito isso nos grupos, porque, como eu falei, né? Se eu tenho benefícios em comprar em tal atacado, vai evitar com que eu procure outro. Então, essas são duas estratégias muito fortes para os dois mercados aí, para a gente conseguir aumentar muito essa base de recompra. Aqui eu deixei o ponto que eu acho mais importante, que é justamente o acompanhamento desse cliente. Então, depois que ele comprou, que a gente vai fazer esses contatos, a gente pode fazer um NPS com ele, que é justamente a gente passar um formulário e a gente pode separar algumas perguntas ali para entender mais tanto dele quanto da experiência que ele teve e usar isso de maneira positiva. Então, a gente vai ver que, pô, às vezes a gente poderia melhorar a embalagem, poderia fazer um negócio mais instagramável, que a experiência do cliente não tá legal ou até isso, ou dados de mais produtos. De repente, você vai ver que o mesmo cliente consumiu, que estão fazendo bastante compras na tua loja, eles comprariam mais algum produto junto que você não está oferecendo. Então, você vai descobrir isso nesse NPS, vai acrescentar esse produto, já vai aumentar teu ticket médio. Então, muito do dinheiro não está só em a gente colocar mais dinheiro em tráfego, mas está em a gente entender esses dados e otimizar nossa operação a partir disso. Então, eu coloquei aqui o NPS depois dessa primeira compra para ele responder, a gente ter dados valiosos, ter a nutrição dessa base de clientes, e por isso eu acho muito importante um CRM ou algo do tipo, para a gente sempre manter a nossa base aquecida. Beleza, essa pessoa comprou, mas ela tem que estar o tempo inteiro recebendo as nossas ofertas, seja no remarketing, seja no WhatsApp. Às vezes, pô, se você vende, por exemplo, moda fitness, você pode mandar para ela alguns conteúdos ali de esporte ou de alguma coisa legal referente a esse mundo fitness. Então, assim, você vai mantendo essa base mais nutrida. A gente compra de que a gente lembra, né? Tem aquela frase, o mais conhecido vence o melhor. Então, consequentemente, pô, a hora que essa pessoa pensar, às vezes, em despertar ali aquele interesse por fazer uma compra de novo, qual que é a primeira lógica que ela vai ter na mente? Se você está nutrindo ele com conteúdo e interagindo com esse cliente, é mais provável que seja sua. Então, isso vai aumentar a retenção absurdamente. Que nem que eu falei, fazer mais contatos também. Pô, se aquela pessoa não fez, não voltou a comprar ali nem com o gift card, fazer um contato humanizado com ela, entender o que aconteceu, se não é o momento dela, também colher dados disso aqui, fazer esses contatos personalizados. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, é enviar ofertas personalizadas que façam sentido com o que ele já comprou. Então, por exemplo, se você tem um CRM, você pode ir lá e atribuir um produto àquela pessoa. Então, todo mundo que tem etiqueta roxa comprou calça leg, por exemplo. Aí você vai pegar um mês ou pegar um dia que faça sentido para ti na tua loja e vai fazer uma oferta desse produto já para as pessoas que também já compraram, fazer um disparo de mensagem e chamar elas e oferecer essa promoção. Então, isso também ajuda muito e traz muita inteligência pra gente, faz a gente fazer uma oferta mais assertiva, sabe? E além disso, já converter novamente o mesmo cliente, né? Pelo fato de já estar oferecendo ali alguma coisa que ele já comprou com a gente, ter uma experiência positiva. Outro ponto que eu coloquei aqui é vários pontos de contato. Esse cliente tem que o tempo inteiro tá vendo você. E o que eu quero dizer com isso? Cara, todos os pontos de contato são muito eficientes, principalmente na nutrição. Então imagina assim, pô, o cara comprou uma vez contigo, ou a mulher, daí ela recebeu o gift card, daí ela não voltou a comprar ali com o gift card, mas daí ela recebeu outra hora um e-mail, daí ela recebeu uma mensagem no WhatsApp, daí ela te viu nos anúncios do Instagram, e óbvio, a gente faz isso daí de uma maneira sem parecer forçada, ou mesmo que for forçada, a gente também não é uma ONG para fazer doação, então se essa pessoa não vai comprar, a gente também quer descartar ela e gastar tempo e eficiência com quem tá comprando. Então, vários pontos de contato também são um negócio muito eficiente ali para que o teu cliente sempre esteja te vendo, te veja com mais autoridade, tanto para nutrição dele ali, para ele não esfriar e estar sempre lembrando de ti, quanto até para criar consciência nele. Às vezes tu pode pegar ali todo mundo que comprou e a gente rodar um anúncio para essas pessoas mostrando por que teu produto é melhor do que os teus concorrentes, por exemplo. Então serve para a gente também mensurar, não, para a gente conscientizar nossa base, além de sempre nutrir ela e deixar esse público quente. E outro ponto que eu deixei aqui que eu acho fundamental também são anúncios e campanhas de remarketing. Quando eu falo disso, eu não falo nem só dos anúncios, eu falo de, que nem eu falei, né, ali vários pontos de contato. Então, campanhas ali de e-mail marketing, campanhas usando o API do WhatsApp, ter grupos ali para a gente fazer esses disparos.
óbvio, nos anúncios também, né? Então, aparecendo o tempo inteiro ali no Instagram e justamente gerando desejo ali para esses compradores, fazendo com que você apareça e gere desejo, essa vontade deles comprarem novamente. Então, isso aqui pode ser bem apelativo ou com algum desconto, por exemplo, algum cupom, algo que estimule ele a voltar. E de novo, eu coloquei aqui, né? Esse remarketing ter vários pontos de contato. E daí, aqui nessas ações que eu coloquei gerar desejo, a gente pode fazer muita coisa, né? Pode ser um feedback de prova social, pode ser uma oferta de uma promoção de alguma coisa, mas tá o tempo inteiro aparecendo ali novamente para esses clientes. E isso sim vai ajudar muito a aumentar aí a tua recompra. E o último ponto que eu deixei aqui é justamente andar conforme a banda toca. Tudo que eu passei aqui para vocês, vocês vão ver, isso já deu uma aula razoavelmente tranquila. Eu nem me aprofundei de fato em cada um desses tópicos, mas quando vocês começarem a ter clareza disso e executar cada um deles, vocês vão ver quanto a realidade de vocês vai mudar. Então vocês vão ver que isso não vai ser do dia para noite, vocês têm que andar conforme a banda toca. Vocês vão ver que às vezes vocês vão estar executando uma campanha ou tendo um produto e não vão estar chegando numa taxa de conversão ideal, não vão estar trazendo público qualificado, vão estar pagando mais caro do lead, mas daí que mora o ouro. Todo mundo passa por esse momento difícil, mas daí quais números tu olha e o que tu executa para de fato passar essa dificuldade, passar esse gargalo com eficiência e conseguir chegar nos resultados, visando andar sempre dentro do que a gente projetou ali. Então é aí que mora o grande segredo, né? Andar justamente conforme a banda toca, sempre jogar o jogo de fora do aquário. Então, se você uma hora chegar a se atolar no operacional ali, porque, não quero contratar mais um vendedor, então vou ficar aqui com 50 mensagens no WhatsApp e enviando pedido. Cara, você não vai escalar, você vai ter um teto ali baixo, sabe? Então, aqui a gente tá falando justamente com quem quer jogar o jogo grande mesmo. Então, quem quer jogar esse jogo tem que tá sempre de fora do aquário, sempre olhando muito mais os números da operação e o funil como um todo do que na parte operacional. Óbvio que eu sei que todo mundo tem um momento, né? Mas eu digo que se você não tá pensando em fazer a tua empresa crescer ali, quem está fazendo isso naquele momento, né? Então, você tem que estar sempre mais focado em crescer do que executar de fato. Mas isso, óbvio, né? Eu entendo que cada um tem seu momento, você precisa ter já teus processos lapidados para isso. E daí foi o que eu falei aqui, né? Jogar o jogo de fora do aquário e sempre focar nos números. O que vai fazer a tua empresa crescer é justamente você focar nos números e você otimizar o teu funil de vendas, não você embalar pedido. Então, quando você olhar ali e ver, pô, eu não tô positivo nisso aqui, qual ação eu vou tomar agora para conseguir andar ali dentro das métricas que a gente projetou? Isso é o que vai fazer com que ao longo prazo você consiga achar cada vez mais soluções e criar um negócio cada vez melhor. E além disso, com foco nos números, o acompanhamento desses dados, né? Tanto no que eles estão revelando para ti, quanto nas ações que tu vai tomar baseado nesses dados. Então é isso que eu queria deixar para vocês, tá? Eu garanto para vocês assim, que, beleza, a gente entrou em cada ponto desse superficialmente, mas que isso já deve ter criado um bom nível de consciência em cada um de vocês, e que se vocês aprimorarem cada uma dessas etapas, vocês vão romper essa barreira de 6 dígitos. Mas vou deixar o link da nossa comunidade, do nosso trabalho, do nosso serviço aqui embaixo também, e espero que vocês tenham gostado da aula. Também qualquer dúvida que vocês precisarem, vou deixar o Instagram da agência aqui também. Valeu aí e bom proveito.